Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui no seu canal do Professor Kablan. Então aqui, como sempre, a gente divulga aí o nosso Instagram também e pede para você se inscrever. Se inscreve aí, divulga para seus amigos, tá? Compartilha esse conhecimento aí. E nessa videoaula a gente vai falar um pouco então sobre matriz transposta, um assunto bem simples de aprender, tá? Então vamos começar com um exemplo aqui, ó. Dada uma matriz A, tá, com os seus elementos aqui A e J, né, linha e coluna, do tipo M por N, ou seja, M linhas, N colunas, dizemos que a matriz transposta de A, indicamos assim, ó, transposta indicamos por A, T, tá? Então essa é a matriz transposta de A. Será a matriz formada por elementos aqui, ó, onde a linha vai ser, vamos colocar aqui, ó, um apóstrofe aqui para diferenciar esses elementos desse. Então agora nós temos coluna e linha ao invés de linhas e colunas. Então são os mesmos elementos aqui que estavam na linha, agora vai virar elementos da coluna, tá? E a quantidade de colunas vira a quantidade de linhas, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho um corretivo bacana aqui, que não deixa sujeira e apaga tudo. Aqui, né, eu ia colocar a quantidade de colunas da A, né? Virou aqui colunas, então vamos ver aqui. Pronto. Então, como eu estava dizendo, a quantidade de colunas aqui vira linha na transposta, né? A quantidade de linhas vira coluna. Então, é somente isso. Em outras palavras, os elementos da linha viram elementos de coluna. Vou fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui, uma matriz A. De novo a matriz A. Só que agora nós teremos elementos aqui, numéricos, né? 1, 3, 5, 9. E vamos calcular a transposta de A. Então, a transposta de A vai ser AT, certo? E aí, observa agora o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui bem destacado. Essa linha aqui vai virar essa coluna, certo? E essa linha aqui vai virar essa coluna. E é só isso. Então você inverte aí, coloca o que era linha vira coluna e o que era, né? Então vamos lá. Linha 1 vira coluna 1 aqui, ó. Certo? Linha 2 vira coluna 2 aqui. E é isso. Matriz transposta é isso. Vamos fazer um exercício agora. Vou copiar o exercício aqui e já voltamos. Muito bem, voltamos aqui com o exercício. Então, esse exercício aqui da UFAL, né? Universidade Federal do Alagoas, acho. Considere a matriz A com elementos A e J. A matriz é do tipo 3x4, ou seja, 3 linhas, 4 colunas, na qual esses elementos a gente vai calcular seguindo essas duas expressões aqui, ó. Vamos subtrair linha menos coluna, se a linha for menor ou igual à coluna. E multiplicar linha por coluna, se a linha for maior que a coluna. Tá? Então ele quer saber o elemento que pertence à terceira linha e à segunda coluna da matriz transposta de A. Então a gente precisa calcular aqui o elemento da transposta, o elemento A, terceira linha, segunda coluna, então A 3, 2, tá? Da transposta. Esse é o nosso objetivo. Então, primeiro lugar, vamos fazer o quê? Calcular aqui os elementos da nossa matriz 3x4. Então, primeiro sempre a gente procede dessa maneira. Vamos montar aqui o esboço da nossa matriz, ou seja, representar os elementos por letra minúscula, tá? Aqui é o nome da matriz,
Aqui o elemento letra minúscula, e seguido da posição dele na matriz. Então, aqui a primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e primeira linha, quarta coluna, né? Nossa matriz 3×4. Então aqui nós temos linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3 e linha 2, coluna 4. Por último, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3 e linha 3, coluna 4. Tá aí nossa matriz 3×4, 3 linhas, né? Linha horizontal, coluna vertical, 4 colunas. Muito bem, falta agora descobrir quais elementos são esses aqui, né? Nós temos só a representação deles, né? As posições de cada um. Para descobrir quanto vale, né, qual o valor de cada elemento, a gente vai seguir essa receitinha aqui, ó. Então o elemento 1, 1, né, linha e coluna são iguais. Então aqui, ó, quando for menor ou igual, tenho que fazer linha menos coluna. Então linha 1 menos coluna, que é 1, vai dar 0. Aqui nessa linha inteira aqui, ó, a linha vai ser menor que a coluna. Então sempre a gente vai fazer essa operação aqui, ó, linha menos coluna. 1 menos 1, 1 menos 3 e 1 menos 4. Tá? Embaixo nós temos a linha maior que a coluna agora. Então essa expressão de baixo, 2 vezes a coluna. 2 vezes 1, 2. Aqui é igual, voltamos para a situação anterior. 2 menos 2, que dá 0. Aqui continua sendo menor, a linha é menor que a coluna. Fazemos então 2 menos 3, que é menos 1. E 2 menos 4, que é menos 2. Muito bem, na linha de baixo, ó, a linha é maior que a coluna nesses dois primeiros aqui. Então, fazemos o produto ali. Linha vezes coluna, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. Agora já passa a ser igual. Quando é igual, a gente faz a subtração. Linha igual a coluna, subtraímos 3 menos 3 dá 0. E aqui, menor, continua nessa mesma aqui, ó. Linha menor que a coluna, então 3 menos 4, que é menos 1. Pronto, descobrimos então a nossa matriz A 3×4. Agora precisamos saber qual é a transposta dessa matriz, né? E como vimos aqui no exemplo, basta a gente transferir os elementos de cada linha aqui para a coluna da nossa matriz transposta. Então temos aqui, ó, matriz transposta de A, né? Se aqui nós temos uma matriz 3×4, né, a transposta de A vai ser uma matriz 4×3, né? Então vamos calcular essa matriz aqui, 4×3. Né? 4×3 aqui, então será 0 menos 1, né? Então os elementos dessa linha passam a ser os elementos dessa coluna, tá? Então temos aqui a primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, né? Menos 2, e por último aqui terceira linha vira terceira coluna aqui. Portanto temos apenas 3 colunas. Então temos uma matriz aqui 4×3. Essa é a matriz transposta. E lembra a pergunta qual era? Preciso saber o elemento da transposta, o A32. Então, o elemento da transposta, né, 3, 2, ou seja, linha 3, coluna 2. Deixa eu dar um destaque aqui. Pegar aqui uma caneta aqui. Ó, perceba. Linha 1, 2, linha 3 está aqui. Da linha 3, coluna 2 é essa do meio aqui, ó. Portanto, o elemento procurado aqui no caso é o menos 1. Menos 1, tá? Resposta alternativa D, D de dado. Bom, esse foi o exercício aí, com a aplicação do conteúdo dessa videoaula, que é matriz transposta. Ficamos por aí, espero que você tenha entendido. Se não entendeu na primeira vez,
assiste de novo, né? Ou procura outras videoaulas aí, mas o importante é que você aprenda o conteúdo e se dê bem nas provas por aí, tá? Não esquece aí de se inscrever no canal, tá? Se inscreve aí para ajudar a gente a divulgar o canal também. E ficamos por aqui, até a próxima.